E o vídeo de hoje é sobre Paulinho, o médico do Palmeiras falou sobre isso. O ex-médico do Palmeiras, Rubão, também mandou uma mensagem aí que a gente vai trazer aqui. E o GE apurou uma coisa aí que... enfim, vai, põe a vinheta. Ó, vejo que o Dr. Pedro Pontin falou sobre a lesão de Paulinho no Palmeiras. Esse vídeo aqui saiu no nosso palestra, mas é o vídeo da TV Palmeiras. Tá? Tô vendo aqui pelo nosso palestra porque apareceu aqui pra mim primeiro. Vamos entender qual é que é a história. Tem a apuração do GE também. Eu quero saber a opinião de vocês aí. Já vão deixando no comentário. Lembrando, tem vídeo de Palmeiras todos os dias aqui no canal Parmeiro, tá bom? Então se inscreve aqui, deixa o like, ajuda a hypar esse vídeo se possível. E bora lá ver o que ele falou então sobre o Paulinho. Paulinho é um atleta que chegou numa condição especial. Ele veio contratado de uma equipe que ao longo do ano diagnosticou uma reação de estresse no osso da perna, na tíbia. Foi constatado uma fratura de estresse e ao longo da última temporada ele jogou, até de acordo com o que já foi amplamente divulgado, com bastante sintomas, com muitas limitações, e de maneira conjunta com o antigo departamento médico da equipe foi planejado em se fazer um tratamento ao final dessa temporada. Só deixando claro, a lesão do Paulinho foi no início do ano passado, tá bom? Então, o que ele fez com o Galo lá, esse planejamento de seguir a temporada e depois tratar a lesão, foi uma parada que comprometeu muito o ano e talvez a lesão do Paulinho. Eu, claro, não tô falando como médico, eu não sou, mas ele jogou mais de 8 meses lesionado. É muito tempo. É diferente quando você tem uma lesão ali pra agosto, setembro, aí quer pegar a reta final e fala, vamos jogar e depois a gente opera. Não, vamos jogar essa temporada inteira e depois a gente opera. E foi uma lesão que foi desgastando durante o ano, né? E ele foi operado, então, por essa equipe. E nós recebemos o atleta com 15 dias de cirurgia e já com todas as informações necessárias em relação ao que ele havia passado e o que ele tinha, o procedimento que ele tinha sido submetido, para a gente dar sequência então ao processo de recuperação. A cicatrização ela transcorreu de maneira esperada, dentro do prazo que a gente espera, que é de 3 a 4 meses, e após esse processo de cicatrização, reintroduzido os trabalhos de treinamento, de fortalecimento, de recondicionamento físico e, por último, os trabalhos de treino em campo. Tá? Então o atleta ele foi se sentindo muito bem, ele ia avançando de fase, até o ponto que ele começou a participar dos jogos, né, e treinos com a equipe, ainda assim com uma carga bastante controlada, afinal de contas, mesmo tendo a liberação, ele precisava respeitar uma fase inicial, quando ele estivesse com a equipe, também de controle de carga, e esse controle foi sendo feito. Tá? Ok, então pra galera aí que fica com esses papinhos de mas ele tava indo pro carnaval, isso agravou a lesão dele, tava tomando cachaça. Ó, a recuperação dele tava indo tudo ok até quando ele voltou a fazer os trabalhos. Pelo que o Dr. Pedro tá falando, tava tudo certo, a cicatrização tava indo tudo ok. Quando ele, depois de 4 meses, ali no mês 4 mais ou menos, ali onde ele começou a ir pra campo treinar e tudo mais, fazer os trabalhos físicos, até aí tava tudo certo, não tinha nenhum problema, tá? Pra galera que fala que ele agravou a lesão, não tinha nenhum problema até então. A comissão técnica, o próprio atleta, todos eles cientes, né? E conforme foi transcorrendo esse período de reintrodução aos treinos e jogos, o atleta infelizmente apresentou momentos de dor. Né? Isso é um processo que pode acontecer numa situação como essa, por ser uma lesão grave. Ela tem essa particularidade de você ter que ficar a todo momento manejando os sintomas e correlacionando com a carga recebida. E a gente fez um planejamento para que ele pudesse participar do Campeonato Mundial com uma performance esperada para ele, porque é um atleta que a gente entende que tem um talento, uma qualidade técnica muito alta e que precisava também ter um físico para conseguir entregar esse resultado. Então, durante a preparação, conciliando então todos esses fatores, a gente conseguiu trazê-lo para o Mundial numa condição em que
a carga dele fosse controlada, estipulamos uma minutagem que ele conseguia se sentir confortável para desempenhar o jogo e participar dos treinos. Então, infelizmente, mesmo com todo esse controle, as dores persistiram, né? Então a gente entende que esses sintomas desgastam o atleta, limitam a performance, podem piorar cada vez mais. A gente entende que é um atleta que faz parte de um projeto de longo prazo, um atleta jovem, um atleta talentoso, né? E explicamos para ele quais seriam as possibilidades de tratamento e, obviamente, o atleta, entendendo tudo isso, optou-se então por fazer uma nova investida, um novo tratamento. Aqui a gente não quer que ele passe uma temporada se desgastando, se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão quando o atleta joga nessas circunstâncias. Foi conversado novamente com o atleta, juntamente com a comissão técnica, e chegou-se à conclusão de que o melhor a se fazer seria interromper, né, essa fase, retroagir um pouco no tratamento para a gente fazer uma nova investida, uma nova cirurgia. Bom, um novo procedimento básico. Ok, só o primeiro ponto. O Palmeiras já está cuidando melhor do Paulinho do que o Atlético cuidou. A gente precisa chegar nessa conclusão, né? O Palmeiras está cuidando melhor do Paulinho do que o Atlético cuidou. E é importante que o Palmeiras deixe isso claro para ele. Porque, obviamente, ele vai ficar frustrado por ter que pausar a carreira novamente no momento que ele tá doido para voltar. Mas o Palmeiras está cuidando melhor dele porque é um atleta com um contrato longo com o Palmeiras. Não adianta você estourar ele igual o Galo fez para jogar as competições desse ano e depois perder os outros anos de contrato dele porque ele vai ter estourado. Não adianta, não faz sentido. Então, beleza. Jogou o Mundial, sacrifica o resto da temporada e depois você tem o Paulinho no auge por muito tempo. O Palmeiras tem contrato longo. Inclusive, eu acabei de receber uma mensagem do Dr. Rubão aqui, ó. Vou trazer aqui, daqui a pouco, assim que terminar o vídeo, que eu acho que vai agregar muito nessa nossa conversa aqui. Basicamente é uma fixação desse osso. A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se, junta-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão. E essa fixação, então, ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar, então, futuramente as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido. É isso, mano. Cuidar do Paulinho agora porque o Palmeiras tem contrato longo com ele. Só pra ficar claro, ele tem contrato com o Palmeiras até dia 31/12/2029, cara. É muito tempo de contrato pra você estragar o jogador agora, precisando dele às pressas, com urgência, e depois perder todo o resto do contrato. Pô, ele tá desde do dia 1/1/2025, beleza. Já tá sendo útil, já tá decidindo o Mundial, mesmo baqueado, depois, pô, sacrifica a temporada, não tem problema. Que ele volte no dia 1/1/2026. Ainda assim ele vai ter 26, 27, 28 e 29, 4 anos inteiros de contrato com o Palmeiras. É isso, mano. O Palmeiras tá fazendo certo, na minha opinião. Vou trazer aqui a mensagem do Dr. Rubão pra gente trocar essa ideia. O Paulinho foi operado em dezembro para tratar uma fratura por estresse na tíbia. É como se fosse uma rachadura no osso da perna, bem na frente, que vai trincando em suaves prestações. Na cirurgia, a fratura é fixada com uma placa específica e parafusos. Na grande maioria dos casos, a evolução é boa. Porém, eventualmente é possível não ocorrer consolidação e aí você precisa intervir cirurgicamente novamente para estimular a consolidação. Nada que coloque em risco a carreira dele. E aí, rapaziada, é aquilo, mano. Era uma coisa que era prevista, tá? Prevista não, né? Mas era possível, tava dentro do possível. Pela forma como disse o médico do Palmeiras, o Dr. Pedro, como disse o ex-médico do Palmeiras, o Rubão, era uma parada que poderia acontecer pelo tipo da lesão. E como ele disse no final, nada que coloque em risco a carreira dele. E é bom a gente deixar isso muito claro. Eu não sou um especialista disso, mas eu tô buscando muitas informações para trazer aqui para vocês. Por ser uma lesão no osso que não mexe com a rotação do jogador, não mexe com a explosão física do jogador, com situações que vão afetar o futebol dele, depois que isso estiver resolvido, dá para ele voltar a ter as mesmas características. É diferente de uma lesão no joelho, no LCA, por exemplo, que depois dificulta a rotação do jogador, até mesmo a confiança para fazer alguns movimentos. Então, é mais um acidente de percurso, um percalço que era
não era esperado, mas era possível que acontecesse com o Paulinho, e que assim que isso for resolvido 100%, o Paulinho deve ter o resto do contrato dele com o Palmeiras, mais 4 anos que seja, no alto nível. A gente não vai perder o Paulinho, ele não vai voltar pior por causa dessa lesão. Claro que tem uma questão de confiança, de readquirir ritmo, mas a gente pode ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? E aqui pra fechar, ó, a apuração do GE, Paulinho deve ter longa parada após Copa do Mundo do clube. Saiba plano do Palmeiras para a recuperação. E aí, dentre todas as coisas que foram trazidas aqui pelo GE, inclusive o próprio vídeo do Dr. Pedro, tem um ponto aqui que é muito importante a gente entender, que a cirurgia anterior realizada pelo Galo, né, tinha prazo de cicatrização entre 3 e 4 meses, certo? O próprio Dr. Pedro falou. E esse é o período calculado no Verdão para que o camisa 10 seja liberado para retornar aos treinos. Ou seja, caso ocorra da cirurgia ser feita ainda em julho, né? Acabou a participação do Palmeiras no Mundial, seja com título, seja semifinalista, seja quadrifinalista, seja o que for, chegou no Brasil, fez a cirurgia, ainda em julho, a gente conta agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro ele volta a participar de treinos, de fortalecimento, de todo o processo de retomada após lesão. O calendário da CBF, é bom a gente lembrar que vai até o fim de dezembro, então teria mais um mês de temporada, mas é importante a gente trazer também que o próprio Dr. Pedro falou sobre isso, o GE apurou também, e que o Palmeiras não tem pressa para trazer ele de volta, justamente para não acontecer o que aconteceu dessa vez, que mesmo sem pressa aconteceu dele ter que parar novamente, né? Então, caso ele volte faltando um mês para a temporada acabar, o Palmeiras não vai acelerar esse processo para ele voltar e jogar a reta final, e muito provavelmente, meus amigos, o Paulinho perderá o restante da temporada. Então, desfrutem do Paulinho no Mundial, que depois é muito provável que a gente só veja ele jogando com a camisa do Palmeiras do ano de 2026. Bom, gostaram desse vídeo? Gostaram desse formato? Onde eu junto algumas notícias, algumas coisas ali, de uma maneira mais organizada, pra gente trazer uma dinâmica legal. Gostaram? Deixa aqui o feedback, deixa o like, se inscreve no canal Parmeiro. Tem vídeo Palmeiras todos os dias. Se puder, depois do like, dê o hypar nesse vídeo para ele chegar para mais pessoas. A nossa meta até o final do ano é pegar 100 mil inscritos. Será que a gente consegue? Posso contar com a sua ajuda? E a gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!